A paz do Senhor seja convosco. Louvado seja o nome de Deus. Meus amados irmãos, hoje nós vamos começar o capítulo 4 de Gálatas. Capítulo 4. E o tema vai rodar em torno de a nossa filiação em Cristo, onde nós éramos escravos e agora somos filhos de Deus. A herança da adoção, fomos adotados, tá? A nossa filiação em Cristo. Deixa eu só falar uma coisa para os irmãos rapidinho. Que para a gente chegar até essa preparação desse estudo, há sempre uma pesquisa, como fez o evangelista Lucas. Então nós temos vários livros. Para que chegue a tudo isso, então tudo isso não chega pronto. Não é uma pesquisa na internet e me dá o capítulo 4 de Gálatas, não é. É justamente aquilo que os pregadores antigos faziam, oração e labutar, trabalhar. E foi feita uma pesquisa disso aqui. Então, há toda uma preparação até que a gente chegue aqui nessa noite. Não chega de graça e não chega prontinho, não. Tá? Não tem negócio de copiar e colar, não. É uma pesquisa que a gente faz ponto a ponto e vai trazendo para vocês. Por isso que nós possamos valorizar esse momento, que é um momento ímpar. É um momento onde a igreja está sendo discipulada, aprende da palavra de Deus. Aprende da palavra de Deus. Por isso que a gente se dedica tanto a um capítulo, às vezes a uma palavra, porque uma palavra puxa outra parte da Bíblia e está num contexto. Então, era só isso que eu queria falar para os irmãos. Pessoas como F.F. Bruce, Hernando Dias Lopes, comentário de Gálatas, da Nova Vida também, Timothy Kelly, são vários autores. Hernandes Dias Lopes, Augusto Nicodemos, Gálatas de William Hendricks. Então, tem toda uma preparação para que chegue à igreja. Para que não chegue de toda forma, de todo jeito, para que a igreja esteja alicerçada na palavra de Deus. Claro que tudo parte daqui, da palavra de Deus. Tá? A gente não sai nada, não inclui nada e não tira nada. Esses autores servem como pesquisa para que a gente possa aprender mais e mais da palavra de Deus. Era isso que eu queria passar para os irmãos. Giliardo, bote aí, por favor. Meu amado diácono de Deus, evangelista, missionário. Gálatas 4, do 1 ao 7, tá? Com esse tema da noite, a nossa filiação em Cristo. Ele vai rodar em torno disso, de escravos a filhos de Deus. A herança da adoção, nós fomos adotados. Aquilo mesmo que o próprio Cristo disse lá, que nós fomos inseridos, tá? Nele, no próprio Cristo. Do 1 ao 7, eu gostaria de ler que os amados irmãos acompanhassem. A palavra de Deus diz assim: digo, porém, o seguinte: durante o tempo em que um herdeiro é menor de idade, em nada difere de um escravo, mesmo sendo senhor de tudo, mas está sob tutores e curadores, até o tempo predeterminado pelo Pai. Assim, também nós, quando éramos menores, estávamos escravizados aos rudimentos do mundo. Mas quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sobre a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. E porque vocês são filhos de Deus, e porque vocês são filhos, Deus enviou o Espírito do seu Filho ao nosso coração, e esse Espírito clama: Abba, Pai. Assim você já não é mais escravo, porém filho, e sendo filho, também é herdeiro por Deus. Amém? Vamos orar novamente dessa feita por iluminação, para que Deus fale ao nosso coração em nome de Jesus. Te louvamos, Deus Todo-Poderoso, por toda essa primeira parte. Ó Deus, pelo esse momento ímpar, onde pequenos missionários, mensageiras e embaixadores se reúnem, ó Deus, para aprender mais de Ti,
ó Deus, o alicerce que sempre foi dos batistas, ó Deus. Obrigado, Senhor, porque nós nunca perdemos esses princípios e essas raízes, mas agora, Deus, nós te pedimos iluminação do céu do alto, para que o Senhor possa, ó Deus, falar aos nossos corações através da tua palavra. Essa é nossa oração, ó Deus, em nome santo e poderoso de Jesus. Meus amados irmãos, imagine um jovem herdeiro de uma grande fortuna. Legalmente, tudo lhe pertence, tudo. É mais ou menos essa imagem que eu quero que vocês percebam. Ele tem campos, tem bens, tem imóveis, tem o nome da sua família, mas enquanto o pai vive e ele ainda é menor de idade, ele obedece justamente a administradores. É isso que o apóstolo Paulo está falando aqui. Ele vai falar de curadores, que é cuidadores, e também administradores. Ele vai falar isso no versículo 2. A herança existe, mas ainda não chegou até aquele menino. É assim aqueles que vivem sem Cristo. É assim aqueles que estão debaixo da lei. A lei simplesmente apontava para Cristo. Paulo usa exatamente algo aqui tremendo. O que Deus faz na história da salvação, nos tirando da escravidão e nos resgatando. Esse é o tema, justamente o tema, de escravos a filhos de Deus. E o que é que isso tudo vai significar na nossa vida hoje? O que é que nós temos que aprender com tudo isso? Quais as implicações para as nossas vidas? Esse texto, ele é um texto profundo de Gálatas, que ele fala justamente disso. É o ponto aonde o apóstolo Paulo vai falar da nossa filiação em Cristo, da nossa adoção. Hoje nós somos filhos de Deus. Só que para entender isso é preciso sentir o peso do que Paulo estava passando. Paulo estava passando por dificuldades. Aqui não é um tratado onde Paulo escreve com calma, não. O apóstolo Paulo, ele escreve com o coração partido, porque isso era os primórdios da igreja, onde o cristianismo estava sendo realmente saído dos muros de Jerusalém e chegado aos gentios, que somos nós. E nós temos que entender isso. É uma carta onde Paulo vai falar palavras pesadas para essa igreja. Para quê? Para que ela não se perca, para que ela não caia no legalismo, para que ela não volte ao que o apóstolo Paulo chama de rudimentos. Rudimentos. Cristo já cumpriu tudo aquilo que tinha para cumprir. Por isso que o apóstolo Paulo, ele usa palavras duras. Ele diz assim, só para a gente pensar o que é que o apóstolo Paulo diz. Lá no começo do capítulo 1, ele disse: estou muito surpreso em ver que vocês estão passando tão depressa daquele que os chamou da graça em Cristo para outro evangelho. Então Paulo estava aqui sendo duro em suas palavras. O que o apóstolo Paulo estava dizendo é: vocês estão apostatando. Porque não existe outro evangelho, só existe um evangelho. Então Paulo escreve essa carta aqui, meus irmãos, com lágrimas, no meio do sofrimento, no meio onde uma igreja estava sendo implantada, a primeira entre os gentios. Os estudiosos pensam que é a primeira. E lá em Atos confirma que ele passou pela região da Galácia. Então, ele tinha recebido o evangelho de Cristo. E eles estavam querendo o quê? Receber e adotar, através dos judaizantes, outro evangelho. Era como se fosse assim: Cristo, não, nós temos Cristo aqui, mas Cristo não é suficiente para a minha vida. Eu preciso mais da lei, do calendário, das festas judaicas. Eu preciso de outras coisas. É como se fosse hoje o mercado da fé. Hoje, que pessoas estão em busca de novidades no mercado da fé. É o legalismo. As pessoas não se contentam simplesmente com o estudo da palavra. Tem que ter o quê? Tem que ter o legalismo, tem que ter a rosa ungida, o martelo ungido, a flor, o sal grosso. Querem mudar o estilo da igreja com desculpa, não, porque prendem mais a atenção. Vamos pintar a igreja toda de preta. Não chama mais atenção. Esse é o modelo que as igrejas estão usando. Se a palavra de Deus não sustentar um crente na igreja, não tem nada, não tem parede preta, não tem parede branca, não tem parede amarela, nada segura um cristão na igreja se a palavra de Deus não segurar. Nada.
Agora, na transmissão, se a gente pegar uma cor aqui e coloca, porque tem cores agora para transmissão, aí é diferente. Eu vou pintar de uma cor para quando transmitir sair com qualidade melhor. Mas eu colocar aqui um véu preto de fora a fora e as paredes pretas de fora a fora, isso aqui não segura ninguém. Não é boate não, é igreja. Não é boate, nem vai se tornar boate. Não vai se moldar o padrão daí de fora, não vai porque nós lutamos contra, era contra isso que o apóstolo Paulo estava lutando. Eles queriam voltar, tinham Cristo, tinham tudo e queriam voltar, queriam regredir, queriam apostatar, era isso que eles estavam fazendo. Então, meus amados irmãos, sabe, nós temos que focar, tá? A transformação é a transformação do coração. Tentaram fazer isso, ó, os remanescentes estão aqui. Tentaram fazer isso com essa igreja, a primeira igreja batista, transformando ela numa igreja neopentecostal, numa igreja emocional, numa igreja moldada ao mundo, aos valores, para que entrasse dentro dela e tirasse a identidade de Cristo. E os remanescentes, o quê? Ficaram, persistiram. É o mesmo cenário. Eles queriam justamente, o apóstolo Paulo vai dizer, perverter o evangelho. Ele não usa palavras fracas não, é isso, perverter o evangelho. O apóstolo Paulo ele vai detalhar isso aqui, tá? Para que nunca as práticas culturais entrem dentro da igreja. Não pode. Por quê? Porque aquela igreja lá, ela simplesmente não estava trazendo algo novo, não, era uma apostasia, era o abandono da verdade. Porque ninguém precisa tirar nada e colocar nada, não. A palavra de Deus, meus irmãos, ela é suficiente, Cristo é suficiente. A questão é a modernidade, que você quer, às vezes, pegar um grupo específico de pessoas, igual esses judaizantes que tinha, e se moldar à vontade daquele grupo ali. Não pode. Nós, como obreiros do Senhor, não nos moldamos, não. As novidades, para que mais novidade do que essa? 2000 anos atrás, toda vez que a gente abre ela, tem algo novo a falar aos nossos corações. Essa sempre será o que vai acalentar os nossos corações, sempre é a palavra de Deus, Cristo sendo suficiente. É uma obra sim, mas a obra dele em nossas vidas. É nesse contexto aqui, que Paulo passou 3 capítulos só falando nisso, construindo argumento, até chegar a esse ponto aqui onde nós chegamos, justificados pela fé, a palavra de Deus, somente a palavra de Deus, não pode incluir, não pode tirar nada. Não é pelas obras da lei, é pelo que Cristo fez por nós. Abraão, o pai da fé, foi justificado pela fé. Nós somos justificados do mesmo jeito. Sempre foi pela fé. A fé veio antes da lei. Sempre foi pela fé. Não precisamos de sinal nenhum. O sinal está no nosso coração, que é o Espírito Santo de Deus. Não precisamos do sinal da circuncisão, não. Nada pode invalidar a promessa de Deus em nossas vidas, nada. As promessas são cumpridas em nossas vidas através do que Cristo fez. A questão não era a identidade, aqui somente isso não era. Mas o que ia acontecer no final, quando a igreja muda por causa de cultura, o problema não está no momento, mas no final, a escatologia. Por quê? Porque você não pode sair. Há um núcleo aqui. Cristo, palavra, Espírito Santo de Deus, salvação pela graça mediante a fé, a obra de Cristo em nossas vidas. Há um contexto todo que a gente não pode sair dele. E temos que permanecer nele. Todo aquele que foi alcançado por Cristo. O que é que o apóstolo Paulo vai dizer aqui? No contexto todo. Deixou a escravidão espiritual e recebeu os privilégios eternos de Deus. Ele vai bater na tecla aqui. E ele conta aqui uma metáfora, o apóstolo Paulo, tá? Do herdeiro quando é menor.
O herdeiro menor, havia todo um sistema romano de tutela. Mas olha o que o apóstolo Paulo diz, verso 1 e verso 2. Os irmãos acompanhem comigo, por favor. Verso 1 e verso 2. Capítulo 4, verso 1 e verso 2. Digo, porém, o seguinte: durante o tempo em que o herdeiro é menor de idade, em nada difere do escravo, mesmo sendo senhor de tudo. Mas está sobre, ele vai dizer, tutores, curadores, até o tempo predeterminado pelo pai. O apóstolo Paulo começa com uma afirmação aqui, que parece paradoxal. É um herdeiro que tem tudo, mas ao mesmo tempo não pode usufruir da sua herança. É isso. Quem está debaixo da lei está assim. Quem vive por obras está assim, e quem vive no legalismo sobre as novidades da fé está do mesmo jeito. Havia uma promessa, mas não havia maturidade ainda para os judeus. A maturidade, eles não entenderam. Não tinha chegado ainda a plenitude dos tempos, aonde Jesus viria. A imagem aqui é justamente, e pode ser aplicada na história da redenção em nossas vidas. Toda a história da redenção em nossas vidas. A humanidade debaixo da lei. A lei que foi gravada no seu coração dos gentios e a lei dada aos judeus. Mas Deus veio e tinha uma promessa que Cristo viria para nos resgatar. A plenitude dos tempos surgiu quando? Quando Cristo veio. Essa é a promessa que amarra tudo. Antes, sem Cristo, nós éramos que nem esses herdeiros aqui. Alguém até sabe que Cristo existe lá fora. Se perguntar, pode parar aí fora da igreja, quem é Cristo? Vão dizer, é o Filho de Deus. Então eles tinham alcance, sabiam que existiam, mas não podiam ainda ter na plenitude. Por isso que ele usa essas palavras. A plenitude dos tempos só chega na obra e na pessoa de Cristo, através do nascimento. Os sacrifícios, as observâncias, os rituais apontavam para ele, mas ele chega no tempo certo. Chega no tempo certo. As promessas chegam na plenitude dos tempos. Meus irmãos, o que é que tudo isso quer falar até agora? Que antes nós éramos escravos. Como aqueles herdeiros, pequenos, mas ainda nós não podíamos ficar. Nossos filhos, eles vão herdar nossa herança. Alguns pais vão deixar só algumas coisas, né? Como pressão alta, como vista, mas tudo que é nosso vai ficar para eles, só que eles não podem pegar agora. Não podem, não é deles ainda. Então o escravo, o homem sem Deus é a mesma coisa. Ele até sabe que Cristo existe, mas ele não tem Cristo no coração enquanto não houver uma ação do Espírito Santo. Ele não é herdeiro legalmente da herança, somente através de Cristo. A idade ainda é prematura, era como os judeus viviam. A lei era um tutor, era um administrador que apontava para Cristo. Então eles tinham a promessa, tinham o direito da herança, mas não tinham a liberdade. Por quê? Porque a lei não liberta, só quem liberta é Cristo. Somente Cristo. Somente Cristo nos liberta. Era a mesma coisa que acontecia com Israel. Era o povo da aliança, o povo que tinha o templo, mas viviam debaixo da tutela. E nós também, do legalismo. Do legalismo nós éramos legalistas. Muitas pessoas hoje, meus amados irmãos, vivem como os escravos espirituais ainda hoje. Mesmo estando cercadas. Você sai por aí, o mundo está cercado de religiosidade. Os privilégios religiosos que eles têm. E se curvam, fazem penitência, mas não têm a salvação. Por quê, pastor? Porque não tem Cristo. E alguns atualmente, no meio evangélico, frequentam igreja, conhecem doutrina, participam das atividades, mas não experimentaram a liberdade da graça, ainda estão presos no sistema. Nós somos livres em Cristo. Isso não é licenciosidade para viver de uma forma pecaminosa, não. Não é licença para pecar quando nós somos livres, não. Mas nós somos livres, não, nós não estamos mais debaixo da escravidão, da lei, do pecado, não. Fomos libertos. E nós temos que experimentar isso. A graça de Jesus em nossas vidas. Não é pelo esforço humano, não é. Mas é sobre rendição.
quanto mais rendidos, quanto mais dependentes de Deus, mais nós vamos experimentar dessa graça sobre graça. É a abundância da graça em nossas vidas, é sobre rendição, é sobre favor imerecido, o que nós não merecíamos, é sobre experimentar, é sobre se aprofundar e não estar debaixo de um sistema de escravidão. Muitos crentes vivem assim. Nós não temos mais dependência dessa lei, não. Nós somos livres, livre da culpa que nos condenava, livre de todos os pecados. Quanto mais o tempo passa, mais nós vamos tomando posse disso, numa vida de dependência de Deus, aquilo que o apóstolo Paulo sempre disse: quando sou fraco é que sou forte, mais dependentes desse Deus Todo-Poderoso. Para viver essa experiência de forma profunda na prática, nós temos que, como é que eu vivo isso, essa graça profunda, como é que eu vivo isso de fato e de verdade, essa experiência profunda na prática, como é que eu vivo isso? Nós temos que abandonar a questão do desejo por perfeição. Não existe perfeitos, meus irmãos, não. Nós somos o povo de Deus, adotados por Deus, mas não somos perfeitos, não. Não há mérito próprio, não. A graça, ela quebra isso, ela quebra essa lógica de nós termos que pagar alguma coisa. Nós não estamos vindo para a igreja porque para pagar nada. Nós vamos para a igreja e estamos na igreja porque nós somos adoradores que adoram de fato e de verdade, verdadeiros adoradores. É isso, nós estamos aqui juntos hoje para adorar o Senhor, não é por obrigação. A graça de Deus quebra tudo isso, a obrigação, não. Nós estamos aqui hoje porque nós adoramos ao Senhor, nós bendizemos ao Senhor. Nós não estamos aqui por erros do passado, não, isso é legalismo, não é isso. Nós não precisamos pagar mais nada, Cristo já pagou, nós já fomos libertos. Nós temos que entender que a prova é o que Cristo fez por nós, a dívida foi quitada. Nós temos que, ao mesmo tempo, nessa dependência, eu e você, nós temos que entender a nossa vulnerabilidade, nós somos ainda fracos. A verdadeira graça começa a operar quando nós somos honestos, somos fracos, limitados. Isso é graça, isso liberta você. Quando você não quer ser uma pessoa que sempre vai acertar, que sempre está certo em tudo, não. É na fraqueza mesmo, é na limitação. Quando você coloca essa vida diante de Deus e diz: Deus, eu dependo de Ti, sem Ti nada poderei fazer, nada, justamente. Por quê? Porque eu sou fraco. O meu respirar depende do Senhor, o meu falar depende do Senhor, os passos aonde eu caminho dependem do Senhor, nada vem de mim. Quando nós identificamos isso e vivemos assim, é quebrada a questão da escravidão que nós vivíamos, o peso da legalidade de muitas pessoas que ainda tem hoje dentro da igreja, que é por fazer. Quem faz mais não é isso, é o que Cristo fez por nós, e isso nos traz para viver uma vida de serviço espiritual para a glória de Deus. Acontece espontaneamente, meus irmãos. Temos que ser honestos nas fraquezas e dizer: Deus é suficiente. Nós temos que entrar numa prática diária de relacionamento com o Pai que estás no céu. Sabe, nós temos que reservar momentos para Deus, vida com Deus, vida com Deus, vida com Deus. Isso inclui tudo: oração, leitura da palavra, não orações mecânicas, não, mas orações na presença de Deus, colocando, enfatizando o desejo de ter Ele em nossas vidas, com o nosso coração quebrantado, moído, com sinceridade. Você tem que colocar as suas angústias diante do Pai, porque Ele vai te socorrer. Você já não é mais escravo, não. Você tem a liberdade para ir a Ele, conversar com Ele. Pode colocar diante de Deus as suas alegrias, mas também as suas falhas. Ele está ouvindo, Ele intercede por você.
Nós temos que mergulhar, mergulhar, mergulhar. Por isso que eu falo, as Escrituras, elas sempre, quando nós abrimos ela nos alimenta, ela nos fortalece, é ela que nos dá sustância para prosseguir, para continuar, para não ficar numa zona de conforto, não. Isso vai trazer o quê? Um amor aos diferentes. Amor aos diferentes, porque isso vai ser graça. Quando a graça me alcança, eu vejo os diferentes, eu observo ainda, eu tenho amor uns pelos outros, mas eu vejo os de fora, de onde eu saí, de onde eu fui retirado. Havia uma escravidão. Como é que eu vou criticar? Não, eu vou pregar para que eles saiam também dessa escravidão. Eu já vivi isso, nós vivemos isso, já vivemos isso no passado, mas fomos alcançados. Existe uma diferença, meus amados irmãos, de conhecer Deus e de ser filhos de Deus. Há uma diferença. O sistema da tutela romana aqui, do versículo 1 e 2, na região era conhecido, os romanos era conhecido. Havia um terço que estava debaixo da escravidão. Tá? Por isso que ele usa essa ilustração aqui, essa analogia, essa metáfora. Quando o pai morria, o filho menor ficava na guarda de tutores, que nós chamamos de administradores ou de cuidadores, que é curadores ou cuidadores. Eles eram homens que controlavam as decisões. A lei era assim. A lei fazia isso. Eles não tinham autonomia. Eles pareciam mais escravos do que filhos de Deus. Era assim que acontecia a tutela. O tutor dava a ordem. Havia uma diferença, a situação, a herança era real, o nome estava no testamento, os bens eram legalmente deles, mas eles não tinham direito algum. Os menores daquela época não tinham, e nem hoje. Eles só têm direito depois que completasse, na tradição romana, era 14 anos de idade, era que eles começavam a ter os seus bens, acesso aos seus bens. Era a época da imaturidade, é a mesma analogia que Paulo está fazendo aqui. Quando nós conhecemos nossa herança, que é Cristo Jesus, a herança é garantida somente quando nós conhecemos Ele, quando nós temos essa experiência com Ele, nos tornando filhos de Deus. É isso que o apóstolo Paulo diz lá. Ele vai dizer em 3 versículos lá, 3 versículos, eu queria ler rapidinho esses 3 versículos. Quando conhecemos Cristo, temos nossa herança garantida. Coloca bem aqui, Amanda, Efésios 1, do 11 ao 14. Eu queria ler juntamente com a igreja. 1,14, vamos ler aqui, falando da nossa herança, do 1 ao 14. Vamos lá. Em Cristo, fomos também... a fim de sermos para louvor da sua glória. Dê também. Nós somos sua herança, a herança de Deus, através de Cristo Jesus, sua herança. Romanos 8, 16, 17, por favor, Amanda. Romanos 8, 16, 17. O próprio Espírito... Interessante, e se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Nós temos uma herança, a herança é Cristo. Antes de Cristo não tinha herança, tinha o que, pastor? Escravidão. 1 Pedro 1,4. 1 Pedro 1,4. Para a herança... A herança já está reservada para vocês no céu.
Olha o que é que ele diz aqui: para uma herança que não pode ser destruída de jeito nenhum, que não fica manchada, não há mancha, não há mácula, que não murcha, não definha, não acaba, e que está reservada assim nos céus para vocês, no plural, a igreja de Deus, a igreja de Cristo. É essa a imagem que Paulo usa aqui, com precisão cirúrgica, tá? Cirúrgica, herança de Deus, herança de Deus. E ele estava falando dos tutores, o Antigo Testamento, aqueles que viviam pela lei, por ela tinha que viver, tinha que completar ela completa, tinha que viver por ela, e isso é impossível. Ela serve sim para revelar a natureza de Deus. Quem é Deus santo, quem é Deus justo, quem é Deus bom, quem é Deus perfeito, e para mostrar a nossa escravidão, para mostrar que nós estávamos afastados de Deus e precisávamos de Cristo. O problema é que muitos ainda não estão vivendo na plenitude dos tempos, ainda estão debaixo dos rudimentos, não conseguem olhar para Cristo e descansar em Cristo. Estão aqui, o que o apóstolo Paulo está dizendo aqui, a teologia da menoridade, menores que nunca vão crescer, não estão debaixo da autoridade de Cristo Jesus, porque não descansam na graça de Cristo, meninos pequenos na fé. Capítulo 3, ele continua, o apóstolo Paulo. O que é que ele diz aqui para a gente? Vamos, capítulo 3, Gálatas 4:3. Assim também nós, quando éramos menores, estávamos escravizados aos rudimentos do mundo. O apóstolo Paulo está incluindo aqui todos, judeus e gentios, nós também. Nós também éramos escravos, menores. Nós estávamos na mesma situação do povo de Israel, igual eles viviam. Antes de chegarmos lá, é importante entender o que Paulo quer dizer com essa menoridade aqui. Tá? Quando a gente olha para o plano redentor, Deus nunca abandonou seu povo, nem no Antigo Testamento, nem no Novo Testamento. A lei foi dada por amor. A lei não foi dada por outra coisa, foi por amor, para mostrar que existia um Salvador. A lei era um pedagogo, era um guardião moral do povo, onde dava limites ao povo de Deus. Não é isso que o apóstolo Paulo não está dizendo que Deus abandonou o seu povo, não. Só que Israel não conseguia guardar toda a lei, nenhum homem consegue guardar toda a lei. A lei era explícito e desnudava a nossa situação diante dele. Pecadores. A lei sempre foi santa, boa e justa. O problema é o pecado, nunca foi a lei. O problema não estava e não está na nossa incapacidade de cumpri-la. Por isso tinha que vir um que cumpriria cabalmente e completamente. Completamente. Somente Cristo, ele cumpriu completamente a lei. Nada poderia nos aproximar de Deus se Cristo não viesse, não para revogar, mas para cumprir cabalmente. É isso, e colocar ela agora onde, pastor? Nos nossos corações. Nós sabemos os 10 mandamentos, sabemos, nós conhecemos o que é certo ou errado. Ela ainda nos dá limite, a lei, quando ele diz, não terá outros deuses diante de mim, não farás para ti imagem de esculturas, não tomará o nome do teu Deus em vão, guarda um dia da semana, honra teu pai e tua mãe, não adulterarás, não furtarás, não tomará o nome do teu próximo em vão, não cobiçarás, não furtarás. Os 10 mandamentos. Não está na ordem, mas os 10 foram ditos aqui. E Jeremias falou sobre isso, que um dia ele ia imprimir essa lei aonde, pastor? No nosso coração. Porei a minha lei no interior de vocês, para que nós pudéssemos cumprir. Cristo cumprindo ela cabalmente. E agora ela é colocada em nossos corações para que nós possamos viver conforme a vontade de Deus. Eu quero colocar esse texto aqui bem rapidinho. Jeremias 31:33. Haveria um tempo de chegar à plenitude dos tempos. Vamos ler, igreja, aqui, ó. Porque esta é a que farei com a casa de Israel, depois daqueles dias, diz o Senhor. Na mente lhes exprimirei as minhas leis, também no seu coração as escreverei. Eu serei o Deus deles e eles serão o meu Deus. Ele cravou
a sua lei nos nossos corações para que nós pudéssemos obedecer. Cristo cumprindo cabalmente, o Espírito Santo vindo até nós, nos convencendo. Israel vivia sobre a lei, e somente Cristo poderia cumprir cabalmente. E ele cumpriu cabalmente. Isso aconteceu com a sua vinda, a sua morte, a sua ressurreição e a sua ascensão ao céu. Quem vive debaixo da lei está debaixo de uma prisão. É uma prisão. Por isso que Paulo amplia aqui, incluindo, quando ele volta lá, todos, judeus e gentios, no capítulo 3, todos, vocês estavam debaixo dos rudimentos, voltando lá para o versículo 3, quando ele diz isso, vocês estavam também, olha o que ele diz, assim, também nós, quando éramos menores, estávamos escravizados aos rudimentos do mundo, os rudimentos. O contexto aqui é justamente as forças básicas da religiosidade que ainda existe no coração de muitos. A religiosidade traz o quê? Imaturidade, o sistema religioso, rituais mecânicos. Eu só venho para a igreja por obrigação, não é isso. Observância de desempenhos. Tem irmãos que medem o desempenho de outro irmão. Essa religiosidade. Nós temos que quebrar tudo isso. Paulo está justamente isso, incluindo o legalismo, tanto dos gentios como dos judeus. O sistema religioso pagão dos gentios, que eles eram pagãos, era isso que eles viviam. Eles estavam no mesmo barco, judeus e gentios. Ambos possuíam em comum. Eles tentavam se aproximar de Deus por esforços humanos. Ninguém consegue. É pela graça mediante a fé. É a graça que nos traz e a fé, quando nós confessamos, que nos dá esse acesso direto. Nenhum sistema humano, o que o apóstolo Paulo está dizendo aqui, consegue salvar. Nenhum sistema humano. A justificação é pela graça mediante a fé. Por isso que muitos hoje ainda continuam da mesma forma. Vivem, confiam em rituais, em cerimônias, confiam nas tradições familiares, confiam nos méritos pessoais e confiam nas boas obras. Isso é o quê? Legalismo. Ele nos criou para fazer as boas obras, salvos para fazer, não fazendo para ser salvo ou ter a fé depois. Não é isso. Isso quebra a graça de Deus. A salvação nunca foi produzida por esforço humano, é isso que Paulo está dizendo aqui. Vivíamos pelos rudimentos. A religião baseada no mérito nunca vai alcançar Deus, nunca. Somente Cristo produz o verdadeiro Filho de Deus. Somente Cristo pode nos dar uma herança, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Somente isso. Então, nesse sentido, tanto os judeus quanto os gentios estavam na mesma coisa, no mesmo barco do legalismo. Os gentios, paganismo. Os judeus, pelo esforço através da lei, não conseguiram. Os gentios sacrificando nos templos e os judeus vivendo unicamente pela lei, que nunca conseguiram cumprir cabalmente. A lógica era a mesma para ambos, mostrando que antes e sem Cristo nós éramos menores, nós estávamos escravizados, nós éramos criança que não tinha autoridade para chegar a Cristo, não tinha, porque nós vivíamos no legalismo. É essa metáfora que Paulo faz aqui, tá? Às vezes a gente está o quê? Nesse legalismo atual, nós estamos tendo a sensação de fazer tudo certo, de estar cumprindo todos os requisitos de Deus, e ainda assim você não consegue ter paz no seu coração. Aí a gente tem que reavaliar as nossas vidas, porque pode ser que eu esteja ligado a um sistema legalista, porque Deus, ele traz paz ao coração do crente, paz ao coração do crente, paz ao coração do crente,
Tá? Há comunidades que sempre têm algo mais para fazer, algo mais para cumprir, algum pecado a mais para expiar. Não, já foi expiado por Cristo. Mais obrigações religiosas para satisfazer a Deus, e isso não satisfaz Deus. Não, somente a fé, a graça de Deus. O escravo, preste atenção, o escravo nunca determina seu tempo de trabalho, ele está escravizado para sempre, ele está debaixo da tutela, ele está debaixo do feitor. O Filho de Deus já descansou. Nós descansamos em Cristo, nós olhamos para Cristo, nós dependemos de Cristo, nós não estamos debaixo de um sistema que escraviza, não, nós temos a liberdade de ir ao Pai, nós estamos nele e vivemos por meio dele. Essa é a teologia, essa é a teologia que nos liberta dessa escravidão, libertação completa da escravidão. Somente Cristo pode nos libertar. Legalismo das regras e usos de costume. Onde é que o foco está, pastor, nisso aí? Uso e costume, foco. Imposição humanas e proibição de comportamentos. Tem pessoas que olham e já começam, os olhos que condenam, bocas que amaldiçoam. Porque eles vivem pelo costume. Roupas, estilo de vida. Claro que a roupa nós temos que ter santo, mas não uma saia batendo na ponta do pé, escorrendo para o meio da igreja que vai nos mostrar que somos santos. Não, é vida com Deus. Corte de cabelo, isso é legalismo, nunca foi mandamento. Qual o problema com tudo isso? Há uma lista, o que pode e o que não pode. O legalista sempre olha para o outro, medindo a santidade do outro. Aquele irmão, está fazendo isso. Não está, você já está com os olhos que condena, com a boca que acusa. Por quê? Porque você é legalista, porque nós somos legalistas e nós temos que quebrar isso aí. Quebrar completamente. Nós geramos julgamento onde nós deveríamos gerar bênçãos espirituais. E nós geramos o quê? Julgamento. Olho, isso não é fazer uma avaliação com critério, tá? Quando eu faço uma avaliação com critério e vou até o meu irmão, eu abençoo. É diferente. É o julgamento sobre os demais, por preceitos externos. Às vezes você não consegue ir até ele. Isso é legalismo. O legalismo doutrinário. Tá? Existe muito isso. O foco em crenças. A salvação não é sobre o favor de Deus, não. É sobre a obrigação que o homem tem para ir até Deus. E não é assim. Campanhas, pagamento, quanto mais alto for o dízimo, mais a pessoa será salva. Não funciona assim. Nós devolvemos a melhor parte, nós devolvemos as primícias de Deus, como forma de adoração. Não é quem paga mais ou paga menos, não é um pagamento. É devolver a melhor parte, as primícias espirituais. Muitos são legalistas sobre isso. Muitas pessoas reduzem o sacrifício de Cristo e está vivendo um sistema de quê, pastor? De barganha. Eu faço, Deus me dá. Quanto mais eu faço, Deus me dá. Não funciona assim. Isso é legalismo. Não funciona assim. Não funciona de forma nenhuma. Onde o crente acredita que é pelas suas obras. Quanto mais obra, mais bênçãos espirituais. Não. Também o legalismo social, social, o ativismo de pessoas, adesão a pautas culturais, é só o que tem isso, para que essas pautas venham para dentro da igreja. Aqui não, sai para lá. Pautas, ativistas, querendo trazer para a igreja, isso é legalismo. Não, pastor, se a gente não trazer, nós vamos perder o irmão. Nós vamos contaminar a igreja se vier e deixar entrar. Show, para fora. Aqui não. Aqui não. Não, por isso que é palavra. Os batistas são conhecidos como palavra. Pautas culturais. Pautas voltadas
justamente para trazer uma cultura do engano. A igreja é contra a cultura. Não é que nós nos deixamos de entrar nela para salvar, mas nós entramos nela para salvar pessoas, como Paulo fez. Eu me fiz de tudo para com todos, ele entrava em todos os locais, mas nunca se contaminou. Esse é o versículo, é isso que Paulo diz naquele versículo. Eu me fiz de tudo para ganhar todos. Não é que Paulo se contaminou com tudo, não. Com a cultura, não, com a política, não, com o modo sociológico, ativista deles viver, não. Ele entrou, pregou o evangelho, salvou pessoas, resgatou pessoas, e de lá, mais pregação, mais palavra, mais pregação, mais palavra. O problema é que às vezes nós condicionamos a comunhão com os irmãos. Condicionamos. Nós temos que perder isso aí. O foco é numa unidade, centrada em Cristo. Diferente, sim, mas a multiforme graça de Deus. Os diferentes que se tornam um. Nós não podemos fazer distinção, não, senão viramos o quê? Legalista. Legalistas também, com preferências. Não é que nós temos irmãos que são mais amigos. Claro, natural. Jesus tinha os 3 que andavam com ele. Mas nunca fez acepção de pessoas, nunca. Tá? Agendas, não, eu vou para a agenda que me apraz. Não, não é a agenda da igreja, não é a agenda de Deus, não é a agenda de Cristo. Legalismo. Legalismo. Paulo está combatendo isso aqui. Paulo está combatendo isso. Preferências, exigências pessoais, que às vezes demandas espirituais. Não. É o que Deus diz e é assim que Deus quer, o culto que agrada a Deus. Não legalismo, não legalismo, não legalismo. Perspectiva bíblica, todos os estudiosos, eles sempre falaram de obediência e santidade. Isso não é legalismo. Quando você traz, não é legalismo. Claro que não é, é o que a palavra de Deus. Jesus, a minha comida é fazer a vontade do meu Pai que está no céu. Paulo, quer comamos, quer bebamos, ou façamos qualquer outra coisa, façamos para a glória de Deus. Então nunca foi santidade, isso não é legalismo. A gente não pode colocar uma bolha e encobrir o que é, não. São as minhas preferências, onde eu tiro a palavra de Deus e coloco minha vontade. Aqui é dependência de Deus, tá? O que o apóstolo Paulo está falando aqui é obras ou vontades ou costumes estabelecidos. Ele não está falando de obediência e santidade. O que é que ele diz? Sem santidade ninguém verá o Senhor. Escritor de Hebreus. Não é isso, mas é vontades, desejos, aquela coisa que tem que ser da forma que eu quero. Não funciona. Nunca vai funcionar. Não funciona. Por quê? Qual o meio, a forma? Está aqui o caminho. A estrutura que ele nos dá todinha. O problema da igreja, quando Paulo escreve lá para Timóteo, quando ele fala de comichões nos ouvidos, ele não estava falando para o mundo, não. Não estava falando para o mundo. Ele estava falando para a igreja. A igreja de Éfeso. Para a igreja. Estão com os comichões no ouvido. Ele vai falar depois da apostasia, que muitos que estavam lá dentro iam apostatar, porque a palavra de Deus ela vem e confronta, ela quebra o legalismo, ela destrói as nossas vontades e faz com que o cristão faça e cumpra a vontade de Deus. Ele vai, é a onda que vem contra, quebrando, destruindo essas coisas. O apóstolo Paulo falou disso, que isso ia acontecer no final dos dias, e nós estamos vivendo os últimos dias. Eu não posso transformar minha convicção pessoal em regra dentro da igreja, não. Era isso que acontecia dentro dessa igreja aqui, nessa região da Galácia do Sul. Não. São demandas obrigatórias, convicções pessoais. Minha, do pastor Marcos, não funciona assim. Não vai funcionar, porque é um povo que vive através da palavra, conduzido pela palavra. Por isso que o pastor não sai, não se atreve a trazer demandas. Não.
continua nela, centrado nela. O Evangelho se apoia nisso, na justificação pela fé, na palavra de Deus, que é a nossa regra de prática e fé, nessa unidade que ninguém pode quebrar, que ela é trinitariana, é a mesma forma de Pai, Filho e Espírito Santo. Não são normas criadas pelo pastor. O ensino central é justificados pela fé, por meio da graça e crendo em Cristo Jesus para ser salvos. Ser salvos. Ser salvos. É isso. Esse é o modelo deixado por Deus. Amém, igreja? Temos 10 minutos para algumas intervenções. Quem quiser fazer alguns comentários, Giliardi. Janson, tu mesmo responde, viu, Janson? Brincadeira. Fazer alguns comentários. Temos 10 minutos. Vou pegar aquilo lá. A paz a todos os irmãos. Amém. Pastor, essa perícope fala bastante sobre o processo de filiação, Sim. de adoção. Sim. Do versículo 1 ao 3, ele descreve o nosso estado anterior ao encontro com Cristo e quando recebemos o direito, segundo que está lá em João, capítulo 1, versículo 12. A todos aqueles que creram no seu nome, foi-lhes concedido ser chamados de filhos. Então, sabendo isso, que mesmo descrevendo nesse versículo 1 a 3, o filho que não sabia ou não tinha alcance à sua herança, e nós sabemos que nós somos filhos de Deus porque nos encontramos com Cristo, mas a primeira pergunta e eu tenho 3 perguntas, pastor. Uma por uma, né? A primeira... Pode fazer as 3 aqui que eu vou tentar. Mesmo capar. Sabendo que somos filhos de Deus, que tivemos esse encontro com Cristo, porque muitas vezes nós não nos sentimos assim e nem vivemos como os filhos de Deus. Okay. Vamos lá, para a primeira lá. Muitos cristãos hoje ainda, meus irmãos, são filhos, preste bem atenção, são filhos de Deus a saber, mas ainda estão vivendo como escravos. Foram salvos pela graça, mediante a fé, porém continuam querendo viver pelo merecimento. E é interessante, Janderson, isso. A escravidão, quando ela continua? Quando a escravidão continua na vida de um cristão, que a pergunta é essa, de filhos, de escravo a filhos de Deus, quando a escravidão continua na vida de um crente, quando nós esquecemos que a salvação é pela graça, Janderson, muitos esquecem, e ainda pensam em obras, quando nós medimos o valor do que nós fazemos pelo mérito pessoal, e não pelo que Cristo fez, nós ainda estamos escravizados por isso. Nós ainda queremos viver por meritocracia e não é. Nós deixamos a culpa falar mais alto do que o perdão. Muitos vivem assim. E ainda vivem o quê? Escravizados. O perdão chegou para libertar. Mas o que é que escraviza? Aquilo que ainda eu não consigo perdoar. Existem crentes assim ainda. Filhos, mas que ainda estão escravizados e que precisam ser libertados, Janderson. Ser libertados. Às vezes nós deixamos a culpa falar em vez de perdoar. E nós temos que mudar essa condicional das nossas vidas. Mudar. Tá? Nós vivemos pelo que nós conquistamos, não pelo que Cristo conquistou por nós. Isso aí é o que? Legalismo. Isso aí é escravidão. Escravidão. O problema não é ter a identidade que Deus já nos deu. Não é isso. É a dificuldade de crer e viver. Crer e viver. Por quê? Porque eu tenho uma identidade, mas eu ainda estou escravizado. Eu não consigo viver nessa plenitude. Não consigo viver. Em Cristo, meus amados irmãos, nós não somos mais escravos, não. Nós podemos nos achegar ao Pai. Essa escravidão foi completamente liquidada. Foi pago o preço. Nós temos que sair desse meio que ainda nos escraviza, seja o que for, qualquer tipo de obra, qualquer tipo de legalismo, e confiar na obra daquele que fez tudo por nós. Então, muitas pessoas ainda andam escravizadas, e eu poderia citar aqui vários outros pontos, Janderson, sobre essa questão da escravidão.
Pastor, continuando com a segunda pergunta, a respeito do que está sendo falado, porque no versículo 7 traça uma linha de diferença entre ser servo e ser filho. E na última EBD, acho que uma das últimas EBDs, um irmão me perguntou justamente isso, a diferença entre um servo e um filho. Ok, vamos lá. Deixa eu ir aqui para o versículo 7, tá? Versículo 7, está aqui, diz assim: assim você já não é mais escravo, porém filho, e sendo filho também é herdeiro de Deus. É interessante, porque isso vai mudar toda a visão do crente. Vamos lá, algumas coisas aqui. O servo, o escravo, ele obedece por medo. O filho de Deus obedece porque sabe porque Cristo fez por ele na cruz do Calvário. O servo sempre teme punição, mas o filho deseja agradar a Deus pelo que Cristo fez. Não existe escravidão, existe ser filho de Deus. O servo, eu até anotei algumas coisas lá no final sobre isso. O servo, deixa eu lembrar aqui, ele quer conquistar sempre aceitação. Sempre aceitação, não só de Deus, mas a aceitação dos outros. Aceitação dos outros. O filho deseja agradar o pai que está no céu. Essa é a diferença de servo. O servo tenta conquistar a aceitação. O filho já sabe que recebeu toda a aceitação. Nós somos filhos de Deus, já fomos aceitos, resgatados por Ele. O servo sempre tenta alcançar algo, sempre está em busca de algo. O servo de Deus vê Deus distante. O filho de Deus sabe que Deus é um Deus presente, sabe que pode estender a mão e vir e participar dessa vida de intimidade com o Pai. O servo, meus amados irmãos, vive carregado de culpa, de medo. O filho vive pela graça. Graça, porque sabe que já pertence a Deus. Nós não somos escravizados, não. O servo, ele trabalha, Jandes, sem esperança. O filho sabe que já conquistou. O filho sabe que já conquistou. É isso mesmo. Louvado seja Deus. E pastor, a última pergunta. Só 3, Jansen? Só 3. A última no versículo 6. 6. No versículo 6 fala que o Pai nos enviaria o Espírito do Filho. E de forma que ele clama, Abba, Pai. O que de fato significa isso, pastor? Vamos lá. Versículo 6, deixa eu ler aqui para a igreja. 4:6. Diz assim: e porque vocês são filhos, Deus enviou o Espírito do seu Filho ao nosso coração, e esse Espírito clama Abba, Pai. É interessante que esse Espírito é o Espírito Santo, o mesmo Espírito Santo, aonde Jesus foi batizado, que habitou nele, o mesmo Espírito Santo que ressuscitou Cristo. O mesmo Espírito Santo que ressuscitou Cristo. Esse é o Espírito que agora habita em nós. Então, nós não temos simplesmente a influência de uma emoção dentro de nós, não. Nós temos o próprio Espírito. O Espírito de Deus que habitou no Filho habita em nós. E hoje nós podemos ter essa intimidade de filhos para com o Pai, filhos de Deus. Você pode ir ao Pai, o Espírito de Deus, o Espírito de Cristo. O apóstolo Paulo usa o Espírito de Deus, o Espírito de Cristo e o Espírito Santo, que é o mesmo Espírito. Ele está falando do Espírito Santo. O crente, ele não está sozinho, gente. Ele é habitado pelo Espírito Santo. Ele possui a presença de Deus, ele pode ter intimidade direta com o Pai. Ele pode ir ao Pai e clamar com intimidade. A palavra Abba, Pai, era intimidade entre o Pai e Filho. Nós podemos ir a Ele em intimidade. Nós podemos nos entregar completamente a Ele. O Espírito do Filho, de Deus e do Espírito Santo habita em nós. É o mesmo Espírito, nunca foi dois. E o Espírito, ele produz o quê, Janderson? Intimidade. Relacionamento. Direto. Você é filho.
Você não é mais escravo, não, mas filho de Deus, filhos de Deus. E o Espírito Santo de Deus, ele não só faz isso, ele muda a nossa relação, porque a relação antes era de criatura, hoje de filhos, intimidade, pode ir. Esse é o Espírito que ressuscitou Cristo, o Espírito que batizou Cristo, batizou você e está em você. E hoje você tem relacionamento direto com o Pai, acesso. Você pode clamar, Pai amado, com intimidade, que Ele vem até você, Ele se move até você. O Espírito que confirma a nossa identidade. Eu ia dar mais uma pincelada, mas pode ir para a gente encerrar. Gonzaga de Deus. Se eu não souber, a gente senta aí e responde. Pastor, Oi. e o servo, que após esses 7 anos fura a orelha e serve a seu senhor por amor? Essa figura desse servo poderia ser a nossa? Escravo do pecado, mas depois de aceitar Cristo? Repete de novo só o começo, Gonzaga, por favor. O servo, Sim, o servo. que está livre lá Sim. de Levi, que fura a orelha para servir para continuar servindo a seu Eu vou pegar o contexto desse texto, para eu não fugir eu vou ver em qual contexto está, Gonzaga, para lhe responder. Mas nós somos servos e nós servimos por amor, não por obrigação. Isso aí é pontual dos filhos de Deus, dos servos de Deus. Nós somos servos e nós servimos não por obrigação. Eu vou pegar depois o texto para mim não me perder, tá? Para não me perder, mas nós somos servos e não servimos por obrigação, não. Nós servimos por quê? Por amor ao Pai, pela graça redentora que Ele nos alcançou, nos salvou, nos restaurou, nos redimiu. É por isso que nós nos achegamos a Ele. Vamos lá, Giliardo. Tá bom agora, vai ser assim, 15 minutos agora para a pergunta. Não, assim, em relação... João capítulo 1, versículo 12 fala que Jesus veio para aqueles seus, os seus não receberam. Mas aquele que ele recebeu, ele o torna filho de Deus. Então, alguém que recebeu Cristo é filho. Amém. Não é mais escravo. Verdade. Também não é mais servo. Porque essa palavra servo é mais no Antigo Testamento. Pode prestar atenção. Abraão. Hoje a gente é filho. Então, o versículo 7, né? Ele vai falar aí que ele falou, não sou mais escravo. Bota o 7 ali, ó. O versículo 7 de Gálatas. Vai... Porque então, você... deixa eu ler aqui para você. Então aí não tem mais condenação. Assim vocês já não são mais escravos, porém filhos. E sendo filho, também é herdeiro. Não só filho, herdeiro. A promessa. Não mais escravo. Então, estando em Cristo, não tem mais condenação. Não, nem E é o texto lá que foi falado em relação a paizinho, né? Abba pai. É uma palavra de carinho, né? Paizinho. É uma palavra de intimidade. De intimidade. Então hoje nós não estamos mais. Aí a pergunta do Jânio foi em relação, não foi diferença entre filho e servo, não foi? Então hoje a gente é filho de Deus. Quando eu entendi essa palavra, eu fiquei assim maravilhado. Por quê? O que é isso? Acho que é a do pastor, é a hora do remédio. É a vinda de Jesus. É a trombeta tocando. Assim, É a hora de encerrar, porque, assim, a hora da gente ir para casa. Jesus é filho de Deus. E Ele nos torna também filho de Deus. Então veja que privilégio. Para adoção. Adoção. Então, mas veja que privilégio. Então Ele é o irmão mais velho nosso. Então a gente tem esse... Então por isso que a gente não é mais escravo. Aí não tem como uma pessoa que ela é filho e ela voltar para a escravidão. Se ela voltou é porque nunca foi filho. Deve ver que o filho pródigo, ele voltou lá no mundo, mas ele caiu em si e voltou, e o pai... É porque o contexto que Janderson perguntou, Giliardo, foi o contexto ainda de legalismo. Aí foi justamente isso que eu disse. Tem pessoas que esqueceram que foi salvos pela graça e ainda vive, né, debaixo de um merecimento pelas obras. Tem pessoas que vivem assim, não conseguem descansar. E o filho descansa. É nesse sentido. Tá? Tem pessoas que ainda vivem com a culpa. Tem pessoas que ainda vivem com a culpa do medo, entendeu? Do medo de perder a salvação. É nesse sentido do legalismo aqui. Mas você está certo no que você falou.
É, justamente. E eu sei. Por isso que eu estou indo no todo, na Bíblia toda. Herdeiros. Paizinho, carinho. Mas é bom quando a gente vai ficar fazendo isso 15 minutos, porque dá para a gente debater, trazer uns pontos, colocar, e os irmãos até ajudam o pastor, como foi o caso dos irmãos aí, trazendo essas colocações. Vamos orar em nome de Jesus, para que nós possamos ir para os nossos lares. Te louvamos, Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, ó Deus, por esse culto, ó Deus, por esse momento, ó Deus, de interação, que vai acontecer toda vez agora, abrindo esses 15 minutos, ó Deus, para que a gente possa debater, entender o texto. Muito obrigado, Senhor, pela vida de cada um que se faz presente. Obrigado porque a Tua palavra diz que não somos mais escravos, mas filhos de Deus e herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Louvado seja o Teu nome, Pai. Que o Senhor nos leve em paz para os nossos lares e nos dê um restante de semana na Tua presença, Pai. Uma semana abençoada e abençoadora. Muito obrigado, Senhor, por mais uma noite. Te louvamos, Pai, te bendizemos e já te agradecemos. No nome